Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EPED 2024. Como vocês já sabem, esse é o espaço para o estudo do Divino Monismo, onde, entre amigos, estudamos e refletimos sobre a espiritualidade e a nossa relação com Deus. Eu sou Carolina Buzo e hoje vamos dar sequência à história descrita por Oswaldo Polidoro no livro As Margens do Mar Morto. Livro que teve sua primeira edição lá em 1952 e que traz a narrativa de dois espíritos desencarnados. Agora, se você está chegando nesse momento ao nosso canal, não deixe de se inscrever para estar por dentro de todas as nossas novidades e não deixe de assistir ao primeiro episódio do nosso livro. Fica também o convite para que assistam aos episódios anteriores dessa bela série, baseada, então, na obra desse grande autor, Oswaldo Polidoro. Lembrando que você pode baixar de maneira gratuita essa e outras obras do autor no site conhecerparatransformar.com.br. Mas, se preferir, pode enviar os seus dados para o WhatsApp 11 9 11 32 0077 e receber a obra diretamente na sua casa. Muito bem, vamos à nossa história, então? Bom, para lembrar um pouquinho da trajetória para vocês até aqui, nós vamos começar com um breve resumo. O nosso livro acompanha a trajetória do Ambrósio e do Antônio, que são dois amigos de infância, que juntos têm as suas vidas interrompidas em um acidente de trânsito. Bom, por alguns meses, os dois, em espírito, vagam sem entender muito bem os porquês daquela situação, até serem acolhidos em um local onde ocorriam orações espíritas e de ajuda aos desencarnados, que era a Casa da Jasmim, uma senhora muito humilde, mas com muitos méritos na sua trajetória espiritual. Nessa casa, eles têm a possibilidade de participar de trabalhos de ajuda a outros irmãos desencarnados e de aprender sobre conceitos muito importantes, como a lei de Deus, a importância do comportamento correto e da fraternidade na prática do amor. E outro ponto muito marcante da história até aqui, e que a gente não pode deixar de citar, é a noção de responsabilidade que nós adquirimos através das nossas escolhas e atos ao longo das vidas, chamado livre-arbítrio. Bem, através dele, os filhos de Deus têm o direito de construir o próprio destino, gerando marcas que podem resultar em mérito ou comprometimento aos espíritos, e que em algum momento ao longo da jornada de cada um deverá ser reequilibrada com outras oportunidades. Muito bem, após esse tempo de aprendizado e trabalho fraterno, os nossos amigos são levados da Terra para os planos astrais, onde têm a possibilidade de vislumbrar algumas das suas vidas preguiças. Em uma delas, o Ambrósio presencia o seu nascimento na Palestina, vivendo na região do Mar Morto, assim chamado pelo aumento grande da salinidade que não permite a presença de peixes, por exemplo. Bem, essa vida acontece na época em que Jesus estava encarnado na mesma região. E, para o desgosto do Ambrósio, ele se vê como um homem rico, senhor de terras, parente de religiosos e pessoas influentes lá da época, que utilizavam dos recursos e privilégios que dispunham para perseguir cruelmente um grupo chamado de nazireus. Bom, aqui um parênteses para explicar para vocês quem eram os nazireus. Esse grupo, também chamado de Escola de Profetas de Israel, tem origem muito antiga, remontam lá aos Vedas. Esses iniciados estudiosos transmitiam ensinamentos doutrinários e praticavam a mediunidade ou dons mediúnicos. E foi esse grupo, como nos ensina o autor, que acolheu e ensinou João Batista e, posteriormente, Jesus. Bom, e por falar nos dons mediúnicos praticados entre os nazireus, o livro também nos ensina uma coisa importante, que o próprio Jesus dispunha desses dons. Jesus era médium, o mais completo que se possa imaginar, visto possuir todas as faculdades desenvolvidas ao máximo. Jesus tinha o espírito expandido sem medidas,
não fez milagres, provocou fenômenos através de leis. Jesus mesmo disse: tudo isso que faço e mais ainda podereis fazer. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Bom, no tempo de Jesus, os nazireus praticavam, essas práticas mediúnicas a portas fechadas, por serem justamente perseguidos pelo clero da época. Eram perseguidos por praticarem a comunicação entre os planos da vida e por pregarem conceitos como a pureza, a simplicidade, a tolerância, e que muitas vezes incomodavam os ricos e poderosos, além, claro, daqueles religiosos que comandavam a população naquele momento. Seguindo em sua vidência e acesso àquela encarnação às margens do Mar Morto, Ambrósio pôde acompanhar um encontro que teve com o próprio Jesus. Ambrósio, na época, com aproximadamente 40 anos, e Jesus em torno dos 20. Jesus meditava entre dunas e cordeiros em uma noite de verão, mas o aspecto sonhador e angelical do jovem não comovia Ambrósio, e ele se aproxima do rapaz e questiona o que se tratavam as suas meditações. Jesus cita as verdades divinas, anjos instrutores, profetas e sobre a grande mensagem que traria ao mundo quando saísse ensinando as pessoas sobre as verdades divinas. E Ambrósio descreve: belo, muito belo, manso, muito manso. Hoje me espanto de não ter percebido a sublimidade daquele ser. Ele voltava o seu olhar claro e profundo na direção de Jerusalém, onde devia saber findar seus dias por entre os apupos de uns, as senhas assassinas de outros, as preces de alguns e todas as bênçãos dos céus. Mas Ambrósio, naquele momento da encarnação, não compreende a preocupação com coisas tão transcendentes e se irrita com aquele jovem belo e manso rapaz, quase o agride. O tempo passa, 10 anos depois, já em Jerusalém, eles voltam a se encontrar. E nesse trecho do livro, a descrição que o Ambrósio faz sobre o nosso querido mestre é tão bela que vale a leitura do próprio texto. Os mais belos traços, mas um pouco mais de gravidade nos olhos infinitamente sonhadores. Descalço, o manto opalinho, cabelos repartidos ao meio, barba bipartida, voz sonora, com harmoniosas modulações, dotada de possante convicção, caminhava ele por entre a turba de admiradores, curiosos, doentes e discípulos. Buscar-lhe o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Repetia sempre. Mas Ambrósio interpretava aquelas palavras como desobediência ao código de Moisés, coisas do demônio, e junto a um primo seu, religioso, fanático e cruel, convicto da necessidade de aniquilar Jesus, contribui e acompanha a crucificação, se comprometendo ainda mais. E quem havia sido esse primo cruel? Antônio, o seu amigo farmacêutico. A cena descrita da crucificação é de levar qualquer um de nós às lágrimas. E extremamente comovido por conhecer essa parte triste da sua história e dos seus autos, o Ambrósio também cai em prantos. Mas ele é amparado pelos guias espirituais que o cercavam ali e recebe palavras de conforto. E é esclarecido que somos todos imperfeitos, ainda com falhas na nossa história, mas que sempre teremos a possibilidade de ressarcir erros e de evoluir através do desenvolvimento das nossas virtudes e qualidades. Esse esclarecimento muito importante e fraterno trouxe um pouco mais de conforto ao Ambrósio e também pode trazer para cada um de nós. Na verdade, não sabemos no momento agora todas as situações ou erros que cometemos no passado. E esses não serão apenas esquecidos ou perdoados, como sugerem algumas religiões. Mas é muito bonito e reconfortante sabermos que Deus e a sua justiça sempre oferecem meios e oportunidades de reequilíbrio para os seus irmãos. Bom, os amigos seguem em seu aprendizado no plano astral e o livro nos traz muitos conhecimentos e situações importantes.
Mas existe uma passagem na história que eu gostaria de compartilhar com vocês. O trecho onde Ambrósio tem a possibilidade de reencontrar o espírito que havia sido a sua mãe na última encarnação. Ela se apresenta para o Ambrósio muito semelhante às características físicas que ela tinha na última vida, e é muito reconfortante para nós, com as nossas imperfeições e limitações, saber que existe a possibilidade desse reencontro e que os laços de amor, na verdade, eles não se desfazem. Pois então, ela o convida a rezar num belo templo pertencente ao plano espiritual a que ela pertencia. E antes que nos cause estranheza a oração realizada em um templo lá no plano astral, a mãe do Ambrósio esclarece que, para rezar ou para se conectar com Deus, nós não precisamos de rituais ou veículos externos, nem de templos materiais. Que nada vale todo cerimonial se no íntimo as pessoas não cultivarem o amor e não estiverem verdadeiramente dispostas. Mas que um local destinado a esse fim pode sim servir para que a gente se reúna com ordem, com método, orando pelos outros no meio dos outros e cumprindo assim o mandamento da lei que nos orienta a ter um dia na semana para descanso e recolhimento. Ela também esclarece que a melhor forma de adorar a Deus é através da sabedoria, aumentando o nosso conhecimento espiritual e através do amor a todas as criaturas. Isso tudo acima de religiões. Eles são, então, envolvidos por vibrações amorosas e uma profunda sensação de bem-estar. E, de repente, envolto em imenso brilho, a imagem de Jesus surge novamente na frente do Ambrósio. E ele, muito emocionado, nos descreve a cena. Vi surgir o mestre, tal qual como o havia visto na visão retrospectiva que já descrevi. O seu olhar exprimia uma paz imperturbável, infinita. Os pés descalços, os cabelos repartidos, do mesmo modo que a barba. O semblante infinitamente doce e inteligente. Era a expressão pura da simplicidade gloriosa. O Ambrósio chora, comovido, e cai de joelhos diante de Jesus. Mas o mesmo o faz levantar. E bem próximo a ele diz com a simplicidade de um amigo: onde estiver a verdade, aí estarão a mansidão, a tolerância e o perdão. É do que precisará o homem para ser feliz. Ao que se armar de verdade, jamais ocorrerá apelar para as ações indignas, para a vontade de vencer a qualquer custo. A verdade é Deus. Maravilhoso, né? Bem, adiante na nossa história, Ambrósio e Antônio seguiram por longo tempo habitando o plano astral e participando de trabalhos de auxílio na casa humilde, mas tão grandiosa da Jasmim. E nesse ponto, o livro descreve muitas situações e formas de ajuda espiritual, mas eu gostaria de destacar para vocês 2 exemplos dessas ajudas. O primeiro deles é o uso da água fluidificada, uma importante ferramenta utilizada para ajuda espiritual, inclusive de nós encarnados. Bom, os médicos e guias espirituais depositam na água imantada através da oração e da mentalização fluidos e medicações que a pessoa pensada estiver necessitando para o seu equilíbrio físico e espiritual. Nós destacamos que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada por nós hoje mesmo, em benefício próprio ou de alguém necessitado que a gente conheça. Quem quiser saber mais de como usufruir dessa ferramenta, pode buscar no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas as orientações de como energizar a água e utilizar a oração para a fluidificação, também descrita nesse livro. Outra ferramenta de ajuda importante que podemos oferecer a nós mesmos com o intuito de manter a nossa saúde física e mental e contribuir para a elevação da vibração ao nosso redor é a simples manutenção de bons pensamentos e sentimentos. Essa prática, como descrita no livro, pode contribuir muito para o nosso bom funcionamento, não só orgânico, como atrair energias e espíritos elevados, contribuindo para o equilíbrio dos ambientes que frequentamos. Hoje, conheço a força do pensamento e sei como faz bem pensar em coisas boas e manter preocupações elevadas de paz e amor. Amar os maus é uma necessidade tão grande como abominar o mal.
Nunca poderemos ser felizes enquanto conservarmos dentro de nós uma parcela do mal, seja sob qual forma se apresentar: rancor, egoísmo, ressentimento, inveja, preguiça, etc. É preciso amar, amar constantemente. A princípio, isso não é fácil, mas pela oração chegaremos a descobrir motivos para amar o próximo. Começa-se orando por aqueles a quem amamos de verdade, passando depois a aqueles que nos fizeram mal, perdoando-os e desejando-lhes felicidades. Esse ato de caridade projeta como uma antena luminosa para as mais altas esferas, por onde descem fluidos sublimes. Além disso, a boa disposição atrai agentes do bem e da paz, que aos milhares cruzam o espaço para auxiliar os que se esforçam pelo bem. Porque não é demais, talvez, dizer que parentes consanguíneos é toda a humanidade. Quando compreendermos isso, teremos dado um grande passo à frente. Muito interessante e possível de ser praticado hoje mesmo. Nossos amigos seguirão em aprendizados de oportunidades. Mas nós, por hora, só por hora, nos despedimos de Antônio e Ambrósio para conhecer a trajetória de outro personagem. Quem será que nos acompanhará agora nessa jornada? Bem, eu espero por vocês para o 3º episódio de As Margens do Mar Morto, de Oswaldo Polidoro. Nós nos vemos lá. Até breve!